Se colocar superior aos nossos pais tira nossa força vital. Essa é a história da nossa querida Fátima. Fátima, gratidão por estar aqui, dividir a sua história conosco. Desde a jornada Minha Vida, Minha Verdade, que te trouxe nessa história para Meu coração, porque quando eu fui convidada, logo no início, há 3 anos atrás, para participar disso, de todo esse contexto, eu não sabia o que era. Constelação, para mim, sempre eu tive uma versão, porque eu olhava para aquilo e eu queria saber o que eu ia fazer com aquilo, porque eu nunca participei, eu só assisti, né? Eu participei, mas não constelei. E aí, quando você me fez o convite, nós viemos aqui, né? Maria e eu. E aí eu olhava para aquilo, eu não entendia absolutamente nada, que você sabe que para mim precisa desenhar, e continua sendo assim, e eu não falava, foi o que eu falei para você, Ale, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E realmente eu não sabia, mas o meu coração dizia, fica, fica. E esse olhar para o meu coração, ele funciona até hoje, em tudo que eu faço. Então, para mim foi fantástico, porque eu segui o meu coração e estou no lugar certo. As descobertas são inúmeras e eu estou muito bem. Isso é muito bom. Foi isso que me trouxe aqui. E a confiança, né, Ale? Porque eu já te conheço há algum tempo e confio no seu trabalho, confio em você, confio em tudo nessa egrégora que foi construída aqui. Isso é muito bom. Agora, depois que se deu esse passo, né, para que veio através do seu coração, aí você trouxe temas que tem Sim, muito a ver com essa questão do seu pai, da sua mãe. Então, como é sim. que foi essa história e como é que foi fazer esse movimento em direção a eles, né? Então, quando eu comecei aqui, eu sempre acho que a vida da gente é esse iceberg, né? Então, o começo, esse topo foi assim, um vulcão, muitas coisas que eu trouxe para o campo, que foram reveladas e que hoje eu tenho tranquilidade com relação a elas, mas com relação aos meus pais, principalmente a minha mãe, né, que hoje já faz 2 anos que ela se foi, mas nós somos em paz, eu e ela. E isso eu construí aqui dentro. Por quê? Sempre julguei a minha mãe, sempre me achei superior a ela, achava que ela não era nada, eu nunca tive reconhecimento pela minha mãe. Só que eu verbalizava que eu não tinha inveja de nada de ninguém, a não ser as pessoas que realmente amavam suas mães. Era uma coisa que eu queria muito, mas eu não conseguia fazer. Sempre me achei superior, sempre me achei melhor do que ela, e achava que a história dela era ridícula, entendeu? Que eu poderia ter feito melhor, faria diferente. E aqui na constelação foram coberto várias vezes o campo com relação a isso. E o meu processo com a minha mãe foi uma coisa muito linda, porque antes dela ir embora, né, dela partir para um outro plano, eu já sabia que ela ia, né, alguns meses antes. E o processo não foi que aconteceu porque eu já sabia que ela ia, o processo aconteceu. Então, eu fui valorizando a minha mãe, eu vi minha mãe em muitas cenas assim, muito difíceis, de você ver a sua mãe passando, e a hora que eu olhei para aquelas cenas da minha mãe, ela caía muito, ela morava sozinha e sempre eu que tinha que socorrer. Quando eu olhei para aquela cena, aquilo me deu uma coisa que eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo? E aí o meu processo de reconhecimento da minha mãe foi lento. É rápido, mas bem eficaz. Lento, eu quero dizer assim, não foi assim, ai, pronto, agora eu estou amando minha mãe. Não, foi acontecendo e eu fui sentindo mais a minha mãe, olhando para a minha mãe como minha mãe, colocando ela no lugar dela. Isso eu nunca fiz. Sempre me achei melhor do que ela, superior do que ela. Tudo eu era melhor do que ela. Tá? Eu nunca reconheci minha mãe no processo dela, nunca validei minha mãe. E aí começou esse processo de validação, e eu passei todo o período dela, da doença dela, junto com ela, mas de coração.
mesmo, que era uma coisa que eu achava que era impossível acontecer comigo. E aqui aconteceu os processos aqui no campo. Nós fomos olhando para isso e olhando mesmo para ela, e foi muito lindo, porque ela faleceu comigo no hospital, eu faleci em paz e ela também, porque ela verbalizava isso para as pessoas. Eu tenho certeza que era uma coisa que ela também queria muito, mas eu sempre penso assim, o tanto que ela era superior. Eu tenho certeza que para mim foi muito mais difícil do que para ela. Quer dizer, tinha um embate muito grande. Agora, tinha um movimento dela, acho que foi em conjunto aí nesse teu processo, porque ela, em relação ao seu pai, né? Ela Sim, casou com uma outra pessoa sim. e tinha uma exclusão, que aí também foi um caminho, acho que meio em conjunto que você fez esse Então processo, né? era assim, minha mãe, ela tem quatro filhos, dois do primeiro casamento, do primeiro relacionamento, que é meu pai e meu irmão, meu pai, eu e meu irmão, e as duas meninas do segundo casamento. E o meu pai, eu sabia do meu pai das histórias, porque ele faleceu, eu tinha 4 anos. E eu não convivia mais com ele, eu convivia acho que até uns 2 anos. Eu já tinha se separado. E o que aconteceu? Eu sabia das histórias que ela me contava. Então, meu pai era o que minha mãe contava para mim. Então, eu nunca reconheci meu pai. Então, eu queria que o meu padrasto fosse o meu pai. Eu me sentia muito feliz quando ele saía na rua e segurava na minha mão. Eu não tinha pai. Meu pai já tinha morrido. Meu pai morreu comigo, eu com 4 anos. Então, a história que eu sabia do meu pai era o que minha mãe contava. E meu pai não foi bom para minha mãe. Então, era isso. Meu pai não era um pai bom. Até eu cheguei uma vez a perguntar para ela se meu pai um dia me carregou. Olha a pergunta, ela falava carregou, entendeu? Porque eu não tenho a lembrança do meu pai. Então eu fiz a exclusão do meu pai, da minha mãe e do meu pai através da minha mãe, porque era a única história que eu sabia. E aí eu que sempre quis pertencer à outra família, que era o segundo marido e das duas irmãs. E a vida inteira eu achei que eu pertencia. E passei uma vida inteira fazendo tudo para pertencer a esta família. E coisa que eu não pertenci. Quando minha mãe morreu, que eu ouvi uma frase, aquilo me chocou profundamente. Quando isso aconteceu, de uma das minhas irmãs falar que eu não pertencia à família, que caiu a ficha para mim que realmente eu não pertencia. Aí eu comecei a olhar para o meu pai. É interessante que esse processo também aconteceu com meu irmão. Ele não soube dessa frase, mas ele também passou a olhar para o meu pai, que era o nosso pai. E isso fez toda a diferença para mim. Reconhecer minha mãe, reconhecer meu pai e colocar eles nos seus devidos lugares, como os meus ancestrais. E esse processo, quando a gente, olhando para a visão sistêmica, acho que é um movimento que foi muito importante para você, né? Sim, Que, de fato, os pais que adotam uma criança, os pais que assumem uma criança, tem que ser muito valorizado, sim, eu dou muito valor, que é o que sempre você dei. fez. Sim, Mas, de sempre dei muito fato, não é valor. o sistema biológico, que é o Exato. que influencia. E se a gente olhar para a Fátima antes desse momento, que era uma pessoa talvez. Fala um pouco o que que era a Fátima antes disso, né? E o que que é a Fátima depois desse movimento. Então, eu só consegui perceber, ter essa percepção na constelação dos meus pais. Então, foi aqui que me trouxe essa clareza. Bom, vou falar para você. Eu antes era toda a necessidade de ser aceita. Eu sempre fui muita alegria, muito. Eu sou assim e vou continuar sendo assim. Muita alegria, muita dedicação, muito aberta para a vida. A vida para mim faz muito sentido. Eu quero viver. A viver para mim faz muito sentido. Mas eu precisava ser aprovada. Então eu tinha assim uma alegria exagerada, chegava a ser euforia, e que hoje eu tenho uma alegria mais contida. Eu continuo sendo alegre, mas eu não preciso mais ser assim, nem por ninguém, porque hoje eu olho para mim, hoje eu me amo, entendeu? E esse processo de reconhecimento dos meus pais foi uma coisa lindíssima que me trouxe a tranquilidade. Hoje eu me sinto tranquila. Eu verbalizei no café hoje para você. Eu tenho uma paz, uma alegria interior que eu nunca tive. Eu olho e falo assim, nossa, mas eu estou tão feliz.
Mas por que que eu tô feliz? Porque eu tô feliz, entendeu? Então trouxe isso para mim, mas só na constelação que eu consegui isso. Que até então não havia esse reconhecimento. Eu acho bacana porque a gente se conhece há muito tempo, né? E você tinha algo muito parecido comigo. A gente estava falando, inclusive, hoje, acho que foi a Damares que comentou, né? Que ela comentou comigo sobre a meditação e eu não dei muita bola. E eu literalmente menosprezei a constelação, a A meditação. meditação. E você também tinha uma dificuldade muito grande, né, de Sim, meditar, né? Eu acho que tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo, né? De foi você se permitir também nesse lugar do silêncio, né? Acho que talvez essa leveza que você está falando, né? isso. Então, a meditação, para mim, é uma disciplina. E quando eu comecei, eu não conseguia ficar 2 minutos. Me dava uns negócios no corpo, o pensamento voava, eu não parava, entendeu? Ia falando, vou meditar, daí não meditar. Aí quando eu comecei no processo de, não, vou meditar, e aí manter a disciplina trouxe para mim muita tranquilidade. Hoje passa do horário, né? Como já aconteceu várias vezes, acabou e eu lá meditando. Então eu medito mais vezes por dia, e a meditação também sempre foi uma tremenda uma besteira para mim. Eu falava, não é possível esse negócio fazer. E hoje não, não fico mais sem, porque eu percebo que ela traz para mim uma serenidade que eu nunca tive. Eu tenho uma tranquilidade incrível, eu tenho um amor maior por mim, a minha sensibilidade é maior, do meu dia ele transcorre muito melhor. E antes eu não tinha, mas eu tenho a disciplina de meditar. E eu acho que a meditação é disciplina e ela traz para mim muita clareza. E durante a meditação também eu coloco as situações que eu quero resolver na meditação. Coloco as pessoas, eu coloco as situações na minha frente, faço um bate-papo ali e emano energia para essa situação, para que ela se resolva, e ela se resolve. Eu costumo, acho que um dos pilares aqui, a gente está falando de meditação, um dos pilares aqui da jornada é a meditação. A gente tem uma prática de fazer isso diariamente. E quando se a gente entender isso que você já compreendeu, de que intencionar algo numa meditação é como você intenciona numa constelação. Então você consegue ter um olhar diferente, você consegue, inclusive, dizer algo que está resolvendo a tua história, né? Você Sim. com você mesmo, ainda que é uma relação com o outro. Mas eu acho que veio muito desse teu processo, né? De transformação. Agora, nessa mesma linha, isso é o que você veio buscar, o que você trouxe, né? E o que que você encontrou e que você não veio buscar? Aí sim, né? Então, eu encontrei que, na verdade, eu passei assim, uma vida inteira tendo dó de mim mesma. Então, quando nós fizemos uma abertura com as ordens da ajuda, uma das ordens é o dó, e eu olhei para Uma das aquilo, desordens. desordens, o dó. Porque eu sempre tive dó dos outros, sempre quis ajudar, e faz caridade, e faz não sei o quê. Mas quando houve a abertura e o dó se achou no meio do campo, eu fiquei com muita raiva. Mas muita raiva. Você sabe disso. Eu não suportava olhar para mim, de tanta raiva que eu estava de mim. Porque não era possível uma pessoa ter tanto dó dela. E eu passei uma vida inteira tendo dó de mim. Então eu não fiquei com raiva de ter dó dos outros. E também um dó, tudo eu tenho dó, tudo eu quero ajudar. Na verdade, eu tinha dó de mim, né? Então, eu tinha dó de mim. E aí, quando eu olhei para aquilo, e eu fiquei muito brava, mas muito brava. E aí, o que que foi fazer? Precisei olhar para aquilo, parar, encarar aquela situação do dó e parar de ter dó de mim, né? Para quê? Não preciso mais ter dó de mim. Já precisei um dia, mas hoje não preciso mais. Aí precisou de um tempo para todo aquele processo poder diluir. Porque eu nunca imaginei que eu iria trabalhar uma coisa dessa aqui. Nunca, 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 nunca. E para mim foi libertador. E você acha que era
esse ter dó, porque às vezes a gente tem dó mesmo de nós, né? Não, talvez cada um tem o seu tema da sua vida, o seu tema era esse. E foi realmente muito chocante, assim, de ver, porque a pessoa que representava o dó, só para quem está nos assistindo entender, a gente abre o campo de diversas formas, né? E nesse trabalho a gente coloca no campo as representações desses comportamentos que geram desordem nas relações. Então, tem julgamento, tem amor cego, enfim, e o dó era uma delas. E o seu ficou no centro do campo. Dó. Se achando ainda. E essas imagens, elas nos chocam, né? É. Você acha que tem a ver um pouco, sentir dó também, é um papel de vítima que a gente se coloca? Vítima, claro. Vítima por quê? Porque teve coisas que eu já trabalhei aqui no campo e que eu era vítima. Ai, coitadinha de mim. E, em muitos casos eu usava isso. Eu falava, verbalizava. Então, vítima total. Aí, ai, coitadinha de mim. Então, é o dó de vítima mesmo, me sentindo como vítima. E tanto que era tão forte que ficou no centro de todos os outros, né? E isso me deixou muito brava. Ai, muito brava. Você sabe disso, como eu fiquei brava. Mas eu fiquei, né, Maria? Maria sabe também. Porque eu não queria falar com ninguém. Porque aquilo lá já estava claro para mim. Então, se alguém viesse falar alguma coisa, eu queria chutar a pessoa, entendeu? Mas aí consegui entender, como que consegui diluir, porque o mais difícil que eu acho de tudo é quando você olha para uma situação que a gente abre aqui no campo, ou a constelação, ou a abertura de campo, você olhar para aquilo e fazer o reconhecimento. Isso te leva um tempo em você. Não é você falar, ai, olha que legal, sou. Não, não é assim. Ele leva um tempo para você amadurecer tudo aquilo, para você realmente olhar, se você quiser. Se você quiser melhorar. Senão você bota um paninho ali e para com tudo isso. E eu não quero parar com os meus processos. Porque eu acho que as partes mais claras, mais evidentes, a gente já trabalhou. E o processo de trabalhar tudo isso, para mim é maravilhoso, porque hoje eu trabalho já numa coisa mais sutil. E estar no campo aqui, para mim, é maravilhoso. Ó, fez até o Zoom, ele soltou fogos em volta de você agora. Ai, que lindo, Se ela queria ser gente. iluminada, hoje ela foi. Iluminada, já iluminou, já iluminou. Mas, e aí, Fá, nesse processo, né, nessas mudanças todas, eu quero aproveitar um pouco da sua experiência no campo, porque cada pessoa tem uma característica no campo, né? Você tem uma questão corporal, mas você tem uma questão muito de uma tela mental, né? De Tela se conectar. mental. Como é que Muito é grande. isso no campo Então, para você e como é que você vê isso para o outro também, né? Como que é um ato de amor, né? ato de amor. De amor. Então, acho que essa dedicação no campo, ela é, para mim, é maravilhosa. Tá? Essa entrega, essa confiança que as pessoas têm quando você entra no campo representando alguma coisa. Porque para mim também é uma tela em branco. Eu só entro. E essa visualização é difícil de explicar porque não é a visão do olhar. Eu vejo a tela, eu sinto a tela, entendeu? E aí, às vezes eu expresso e às vezes não tem nada a ver com o campo. Não faz sentido naquele momento. Mas como aqui a gente não sabe o que está representando e tem essa liberdade que você permite que a gente fale, não importa. O que você sentir, por isso você fala em todas. O que você sentir, o que você perceber, fale. Porque às vezes não faz sentido no momento, mas você vai fazer depois. Eu falo. Entendeu? Isso aqui eu já aprendi, porque a gente já está aqui com essa experiência de muitos anos. E essa visão eu não sei dizer para você como é que é. Não sei. Eu vejo e eu falo. Pode fazer sentido ou não no momento, mas sempre faz sentido. Né? Mas eu Entendeu? vejo isso como uma confiança do seu processo em você mesmo, né? Sim, Acho que isso vai também. também se acaba levando, né, para a vida isso, né, nesse Sim, contexto. Acho que até para quem também está nos escutando, nos assistindo, obviamente que no passar do tempo, esse desenvolvimento da nossa intuição e percepção, isso vai ficando cada vez mais sensível, cada vez mais presente. Mas sim, mais qualquer pessoa sensível. pode desenvolver isso, né? Pode, E pode. mesmo às vezes tem pessoas que chegam a primeira vez aqui extremamente racional e já percebe muitas coisas, né? E isso é um movimento de desenvolvimento.
O quanto que isso reflete na sua vida pessoal hoje? Ah, totalmente. Porque hoje eu sinto e sigo. Antigamente eu sentia e não dava bola. Hum. Besteira. Hoje, se eu estiver indo num caminho e a minha percepção falar não vai por aí, eu volto. Eu volto, porque eu já segui, ao contrário, só deu, né? Coisa boa. Então, hoje eu sigo. Então, essa percepção é maravilhosa, entendeu? Para mim. E eu sigo mesmo. Eu sigo mesmo, hoje eu sigo meu coração. Eu já cheguei a estar de mala pronta para fazer uma viagem e me disse, não vai, eu não fui. Festa, formatura, não vai, eu não vou. Eu não vou. Então, hoje, isso é muito forte para mim. Tá? Mas do campo, voltando no assunto do campo, para mim, o que eu mais gosto mesmo é não saber a representação e a liberdade que você dá para gente. Essa confiança, porque você confia. Quando a gente diz, Ale, ó, tô sentindo isso, você confia na gente. Eu sei que você tem uma parte da sua intuição que vai casar com o que a gente está sentindo, mas eu percebo muito essa confiança que você tem na gente. Isso é muito bom para a gente. E estar aqui, para mim, desenvolve muito essa parte, essa sensibilidade para mim. Que para mim é muito importante, esse doar que a gente faz aqui, para mim é muito importante. Agora, tem a Fátima por trás disso, né? Assim, quem que é a Fátima? O que que faz a Fátima? Ah, Fátima. Bom, Fátima é alegria, tá? Sim, É com certeza. dedicação. Sou biomédica de formação, andei muito tempo atrás da medicina, mas não era para ser. Tem um ego muito exacerbado que precisava ser trabalhado, e eu acredito que ele foi trabalhado, tá? E hoje eu trabalho, sou acupunturista, trabalho em duas clínicas, amo o que faço, esse acolhimento com as pessoas, esse bem-estar, esse poder levar um alívio de uma dor, entendeu? Quando eu tive a raiva, voltando na raiva, eu achava que eu tinha que acabar com isso. Eu não podia acolher as pessoas, tratar bem, mas isso é meu. Então, o meu conflito, quando teve a, a, a raiva, o dó, era isso. Eu falei, quer dizer que então eu não posso tratar bem as pessoas. Então, embaralhou tudo na minha cabeça. E isso eu falava assim, mas eu não posso deixar de fazer isso, porque isso é o que eu tenho de melhor em mim. E eu acho que é o que eu tenho de melhor em mim, que é esse acolhimento, esse tratar as pessoas. Então a minha confusão foi essa, depois que foi esclarecido, né? Uhum. Que da superioridade em relação ao dó, né? Que você se acha superior ou inferior, né? Aí eu consegui entender. Aí eu falei, não, então, pera lá. Aí assentou. Então, hoje eu trabalho com acupuntura, eu sou muito feliz no que eu faço, muito mesmo. Gosto de trabalhar com isso. Trabalho também com um pouco de estética corporal, que também eu gosto. E aqui, para mim, é uma grande aprendizado. Tá? Isso é muito bom. E quando a gente, quando você me fala tudo isso, só para até para esclarecer quem está, para quem está nos ouvindo, porque o campo ele nos traz muito aprendizado. Muito. E aqui, por mais que eu esteja conduzindo, eu aprendo muito com vocês, né? E essa questão do seu campo em relação ao sentimento de dó de si própria, nesse lugar de vítima, trouxe um grande aprendizado para todo o grupo e eu dividi depois com todos, né? Que essa compreensão de que quando você tem dó do outro, e dó de si mesmo, mas principalmente do outro, você está se colocando numa posição superior ao outro. Superior. Bert Hellinger conseguiu entender muito bem isso, por isso que ele escreveu as 5 ordens da ajuda e essas 5 que eu chamo de não posturas, né? Então, acho que do outro a gente tem que ter muita compaixão, poder ajudar, mas quando você tem dó, você inferioriza. E é talvez por isso que seja tão difícil ter dó de si próprio. É. Então, mas quando você fez essa fala da superioridade e inferioridade, pronto.
eu consegui compreender. Porque antes eu não conseguia entender. Mas aí quando você fez essa fala, eu falei, não, e é exatamente, a gente diz que não, mas é, viu? É, tem jeito. Não. Ah, conversa muito boa, mas se você pudesse, se a gente, ou se você pudesse, não sei se a gente pode fazer isso, sempre comento sobre isso, mas dá uma sugestão, o teu processo, ou um convite, né, para quem está nos assistindo, o que você falaria para a gente fazer esse fechamento dessa conversa tão gostosa? Olha, para mim, a parte mais importante realmente foi a confiança, tá? A credibilidade. E é uma coisa que, logo que a gente chega e eu ouço isso de outras pessoas, é exatamente isso. É você, é, aqui a gente tem a continuidade, que eu não sei como que são as outras, mas o estar aqui e eu eliminei uma situação, vou passar para outra, vou passar para outra. Então, isso para mim é importante. Então, o que eu aconselho as pessoas que venham conhecer, que não duvide, entendeu? Porque eu por muito tempo duvidei. E hoje eu tenho assim uma paz interior que eu nunca tive, nunca tive. Eu tenho uma tranquilidade, eu tenho uma resiliência, eu tenho como é que fala quando você gosta de ficar com você mesmo? É, Solitude. solitude. Gente, eu amo a minha solitude. Entendeu? Coisa que eu não tinha. Antes eu precisava ficar para fora, para fora, para fora, para fora. Então toda aquela euforia. Hoje a solitude para mim é maravilhosa, entendeu? E eu percebo também que há uma seleção. Você começa a ser muito mais seletiva com seus familiares, com as pessoas com que você convive. Quer dizer, você não aguenta mais, entendeu? Você vai selecionando. Eu não sei se é a própria situação ou a própria vida. Então, para mim, é uma das coisas assim, que eu prezo muito. É estar aqui, quero continuar. Não sei para que caminho vai levar a gente, mas né, nem nós sabemos, né? Não se controla nada aqui. E eu acho maravilhoso. Para mim tá maravilhoso. Para mim, essa paz interior que eu tenho hoje que eu não tinha antes. Dona Fátima, Dona Fátima história sou eu. maravilhosa. Gratidão pela sua Gratidão. presença, É, pela sua história. E aqui é isso, uma história, um aprendizado e um despertar. Então, se para quem atingiu através de uma reflexão, um despertar, quiser conhecer mais dessa jornada, do meu trabalho, um link aqui abaixo desse vídeo tem todas as minhas redes sociais, o meu contato. Fique à vontade para fazer um contato comigo. Obrigado, Fátima. gratidão a você, que abre a sua casa para nós. Aqui é um santuário. É um santuário, com certeza. E até o próximo episódio.